Nós vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler o verso 39, apenas o verso 39. Falávamos de louvor, de adoração, né? Hoje acho que não tem muita citação aí dos outros, não. Tem um irmão que gosta de ver as citações, então eu vou adianto aqui uma citação do C.S. Lewis, né? comentando os Salmos. Ele traz uma reflexão muito interessante. Na verdade, essa citação é feita pelo John Piper, no livro missionário chamado Alegrem-se Todos os Povos. O Piper cita o C.S. Lewis num comentário de Salmos. C.S. Lewis no comentário de Salmos, o Piper no livro dele citando o C.S. Lewis. Ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: nós louvamos o que apreciamos, entende? A natureza, o esporte, o ator, a peça de teatro que a gente viu, o livro que a gente leu, não é assim? Nós louvamos o que apreciamos, a pessoa amada, nós louvamos o que apreciamos, nós falamos bem do que apreciamos, né? E o C.S. Lewis vai trabalhar esse tema, essa tese, né, que faz todo sentido. Nós louvamos a Deus porque o apreciamos, né? E ele vai dizer, ao louvarmos a Deus, nós não apenas estamos declarando a sua grandeza, mas Deus nos dá a graça de louvá-lo enquanto o apreciamos, para que a nossa alegria seja completa. Então a gente tem alegria naquilo que a gente aprecia, e por isso a gente louva, né? Mas o nosso louvar daquilo não é apenas uma expressão de que aquilo é bom, é o complemento dessa alegria. Então, ao louvarmos a Deus, nós não estamos apenas proclamando que Deus dando ao mundo a proclamação, ao mundo a ciência, o conhecimento, anunciando. Deus nos dá a graça de, com esse louvor a Ele, porque o apreciamos, a nossa alegria é maior. Nós nos alegramos nele, e em louvá-lo, nossa alegria é ainda maior nele mesmo, né? Por isso nós louvamos ao Senhor. Senhor, quero ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a voz do Senhor nesse momento. Sabemos que esse é um momento todo especial, o culto é um momento todo especial, né? Que a gente nunca perca do nosso coração essa sensibilidade. A gente não faz uma reunião, a nossa reunião não é como a reunião da associação de moradores, de uma agremiação qualquer, de um grupo de pessoas que são só amigos. O nosso congregar, a nossa reunião, ela tem um sentido muito mais profundo, muito mais sublime. Deus está presente, Deus se manifesta na reunião do seu povo, Deus se manifesta, e eu espero que Deus manifeste a sua presença no seu coração também, como se manifesta nos louvores, nas orações, que Ele se manifeste também na meditação da sua palavra. O tema é bem provocativo, né? Coisa da cabeça do Pedro, é isso? Maranata, por que nós não ansiamos pela vinda de Jesus? Parece contraditório, né? Maranata é uma expressão que mostra anseio pela vinda de Jesus. Então eu achei o tema muito provocativo, muito interessante. Maranata, e aí vai dizer o contrário. Maranata, por que nós não ansiamos pela vinda de Jesus, né? Uma pergunta, uma provocação que eu sei que os irmãos têm meditado nessa provocação aí desde quinta-feira. E muita coisa já foi dita, né? E a gente vai pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que continue acrescentando ao nosso coração aquilo que Ele deseja continuar dizendo. Então a gente vai abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no verso 39, diz assim a palavra do Senhor: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento em que a gente vai meditar na Tua palavra,
Nós sabemos que nós somos limitados, nossa compreensão, sabemos que somos assaltados por pensamentos do dia a dia, preocupações, às vezes até legítimas. Nós sabemos que somos assaltados pela vaidade, pela soberba, sabemos que somos assaltados por pensamentos que não convêm, que não provêm de Ti. A carne luta contra o Espírito. Queremos pedir que mais uma vez o Senhor nos dê luz na mente e no coração do Teu povo. Queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza do Teu Filho, a beleza de Cristo. Queremos ser atraídos por Cristo, queremos ser cativados por Cristo, queremos viver ou morrer por Cristo, queremos poder dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Dá-nos mais de Cristo, Senhor, dá-nos mais do Teu Filho, revela o Teu Filho a nós e faz com que nós vivamos para a glória do nome do Teu Filho, para a glória de Cristo, em quem o Senhor tem todo o Teu prazer. Dá que tenhamos também prazer no nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Tua palavra, mostra-nos a Tua face, a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra de Deus começa em Gênesis e termina em Apocalipse, né? A palavra de Deus começa em Gênesis com a criação de todas as coisas, e na sequência Deus dizendo: isso é bom, é bom, é bom, e fez o Senhor e disse: isso é bom, e viu o Senhor que era bom, né? Não é assim? E fazia uma coisa e dizia: é bom, isso é bom. A palavra de Deus começa no livro de Gênesis com a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e a Bíblia termina com uma nova criação. Já observou isso? Então em Apocalipse, no capítulo 21, a palavra é essa: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra haviam passado, o mar já não existirá. Vi também a nova Jerusalém, descendo do céu, adornada, ataviada, como noiva ao encontro do seu noivo. Gosto muito dessa figura de Cristo como noivo e da igreja como noiva, né? Como noiva de Cristo. Gosto muito dessa passagem, isso me fala muito ao coração, mas não é disso que a gente vai falar. Mas o Antigo Testamento, a Bíblia começa com a criação e ela termina com uma nova criação, e ela perpassa todo esse tempo aí, né? Toda a história da humanidade, toda a história da criação, antes mesmo da humanidade, toda a história da criação e toda a história do universo perpassa para uma finalidade: para manifestar a glória de Deus, né? Nós sabemos disso, né? Nesse exato momento, irmãos, existe no alto de uma montanha uma flor amarela, talvez lilás, branca. Nesse exato momento existem bichinhos em algum lugar, existem pássaros em algum lugar que ninguém vai passar. Nesse exato momento tem uma flor no meio da natureza, numa montanha, num lugar onde ninguém vai passar. Essa flor vai durar só 7 dias, ou 10, ou 5, ou 15, dependendo da qualidade dela. Esse é o tempo de vida dessa flor. Vai durar 5 dias, ou 10 dias, ou 12 dias, e depois ela vai morrer. Em 12 dias essa flor desabrocha, embeleza o universo e morre, sem que eu e você tenhamos visto, sem que ninguém tenha visto. Alguém poderia pensar: que desperdício da parte de Deus, né? Para que ele faria isso? Para que Deus faria isso? Criar uma flor lá no alto da montanha para embelezar o universo, para ninguém ver. Você vê? Ele faz isso. E sabe por que ele faz isso? Porque nada é sobre mim e sobre você, é tudo sobre ele, e é tudo para a glória dele, é tudo para a glória dele, não é sobre nós. Se fosse sobre nós, esse raciocínio estaria certo. Que desperdício, para que ele faria isso? Ele fez isso para a sua glória, fez isso para a sua honra. Assim também é com as estrelas e o sol e a lua, com todas as coisas, e o Salmo 19 traduz bem isso para nós, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia
a obra das suas mãos. Eu gosto de uma passagem paralela com essa, que mostra, que nos inclui nisso, que eu gosto muito, é o Salmo 8. O Salmo 8 fala a mesma coisa do Salmo 19, nessa parte do verso 1, né, do Salmo 19, até o verso 6, né? Salmo 19, a partir do verso 7, fala da palavra mesmo, né? Revelada, da outra revelação, da revelação especial que é a palavra. Mas o verso 8, o Salmo 8 também vem dizendo alguma coisa assim. Então, no versos 3 e 4 do Salmo 8, o que nós encontramos é isso: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele tu te lembres, e o filho do homem para que o visites? Ou seja, aquela tal florzinha que está lá no alto da montanha que ninguém vai ver, está tudo certo. Não tem nada errado dentro dessa economia, dentro dessa lógica de Deus. Ela existe ali para uma finalidade muito maior, que é a finalidade de honrar e de glorificar a Deus. Então, assim, o universo perpassa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, e lá na frente eu vi novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, o mar já não existirá mais. Deus cria e Deus recria. E ao longo de tudo isso que nós vemos é a glória de um nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. É o que Pedro vai dizer no capítulo 4, no verso 12 de Atos, quando depõe, quando tem que dar explicação aos seus inquiridores, aos seus questionadores. Ele vai dizer: não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia toda vai falar dessa glória do Senhor Jesus Cristo, né? Filipenses, no capítulo 2, por exemplo, no verso 8, você conhece bem, né? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, a fim de que diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então ele cria todas as coisas para a sua glória, e ele termina com todas as coisas para a sua glória. A volta de Jesus, portanto, ela visa a glória de Deus. A volta de Jesus, portanto, ela manifesta a glória de Deus. Vai depender se nós amamos a glória de Deus, para que possamos amar a volta de Cristo, para que possamos amar Maranata, expressão usada na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 22, né? Maranata, essa expressão usada aí, 1 Coríntios 16, 22, é exatamente essa expressão que clama pela vinda de Jesus, né? Vem, Senhor Jesus. Essa expressão que está desmembrada, aberta em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20. Sim, vem, Senhor Jesus. Na verdade, é uma resposta da igreja à fala do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20, a palavra é: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Jesus está dizendo: eu venho sem demora. Eu venho. E a igreja então diz: isso mesmo. Vem, Senhor Jesus. Mas o verso 17 de Apocalipse 22 usa novamente a figura da noiva e do noivo, né? Agora a noiva e o Espírito, a figura que usou em Apocalipse 21, né? Eu vi a Nova Jerusalém descendo do céu como noiva ataviada ao encontro do seu noivo. Isso é Apocalipse 21, verso 2. Em Apocalipse 22, verso 17, um pouquinho antes do verso 20, um pouquinho antes do ora vem, Senhor Jesus, verso 17 de Apocalipse 22 vai dizer isso: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. Quem tem sede, venha. Venha e beba da água de graça, da água da vida. Venha e beba. Anseio pela vinda de Jesus. Então a pergunta que foi feita é: por que não ansiamos? Por que não ansiamos pela vinda de Jesus? Talvez haja muitas respostas aí, né? Mas com certeza uma resposta que é muito clara para nós é que nós não temos, talvez nós não tenhamos
dentro do nosso coração essa grandeza da glória de Deus, sabe? Do início, do fim, no início Deus criou em Gênesis, no fim Deus vai concluir, e em todas essas coisas, isso não tem nada a ver comigo ou com você, isso tem a ver com a sua glória. Mas por outro lado, e talvez você pergunte, e onde eu estou nisso aí? Você está numa condição muito privilegiada, porque tudo é para a glória dele. Aconteceria e acontecerá, aconteceu, acontece, acontecerá, querendo você ou não, tendo vindo você à existência ou não, e tendo vindo você à existência, sendo você alcançado pela graça de Deus ou não, entende? Então, independentemente se você é são, ou se você tem alguma debilidade, independentemente se você está em condição melhor, financeira, de saúde, ou em condição não favorável, nós todos nos alegramos a uma, ou ao menos é para que nos alegremos a uma, de uma mesma maneira. Veja, a volta de Jesus não será mais consoladora para quem vive em situações adversas do que para quem vive em situações menos adversas. A volta de Jesus será prazerosa para todos aqueles que anseiam pela sua vinda. Paulo vai dizer assim, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 6, você lembra? Eu já estou para ser oferecido como um derramamento de sangue em cima da oferta do holocausto. Eu já estou para ser oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O tempo da minha partida é chegado. Estou para receber do Senhor a coroa que Ele me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Por que não amaríamos a vinda de Jesus? Por que não ansiaríamos pela volta de Jesus? Por que não ansiaríamos? Por que não amaríamos a volta de Jesus? Com base na passagem que a gente leu, a gente vai tentar dar algumas respostas aqui, Verso 39, nós, porém, de Hebreus 10, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você vê, é uma palavra que diz, essa é a tua identidade. Essa é a tua identidade. Eu gosto muito dessas palavras que dizem, essa é a tua identidade. Como, por exemplo, Mateus no capítulo 5, onde Jesus vai dizer assim para os seus, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Veja, ele não está dizendo que vocês sejam, ele não está dizendo que vocês sejam, ele está dizendo, vocês são. Ele está dizendo para os seus, para aqueles que são alcançados pela sua graça. Essa é a sua identidade. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou outra expressão, em segunda epístola aos Coríntios, a palavra de Deus vai dizer, vocês são o bom perfume de Cristo. Isso é o que vocês são. Se vocês creem em Cristo, se vocês são unidos a eles, aderiram a Ele, são alcançados pela graça do Senhor, se o que nós cantamos nessa noite é verdade, Senhor, te quero seguir, quero ouvir tua voz, eu te busco, eu te anseio, a minha alma anseia por ti. Se o que nós dizemos é verdade, então você é o bom perfume de Cristo, então você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é o que anseia pela sua vinda, porque você sabe que a sua vinda, veja, é mais do que, muitas pessoas podem pensar assim, é porque a vinda de Jesus vai resolver os meus problemas. Não, é muito mais do que isso. Tendo a consciência de que o universo não é sobre nós, a obra de Deus, a obra de Cristo é para uma finalidade maior, a sua condição de eleito, de privilegiado, ela te coloca numa posição que é outra, que vai para além do seu interesse por você, no que diz respeito à resolução dos seus problemas. Ela vai para uma outra condição em que te alegra, a sua alegria passa a ser ver a glória de Deus sendo cumprida, entende? Então, se Maranata, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, é o que completa a sua glória nesse mundo, a alma daquele que anseia por Cristo diz, é isso que eu quero, Senhor. O que eu quero é ver a tua glória
no mundo. O que eu quero é ver o teu propósito se cumprindo. O que eu quero é ver a tua beleza se cumprindo, o teu esplendor se dando. Percebe que é muito mais do que algo que seja para mim ou para você? Algumas pessoas conseguem alcançar isso, né? Essa condição de se perceber existente para a glória de Deus. Então, não raro, você vê pessoas que são saudáveis, dizendo o versos 13 e 14 do Salmo 139, né? Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo maravilhosamente assombroso me formaste. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe disso muito bem. Então você vai ver pessoas mais saudáveis dizendo isso, e você vai ver pessoas menos saudáveis dizendo isso. Você vai ver pessoas com debilidades dizendo isso, porque elas vão dizer, a questão não é se eu tenho alguma debilidade ou não, a questão é que tu me trouxeste à existência, e ter vindo existir nesse mundo, existindo, te conhecendo, essa é a glória. Existindo, te conhecendo, a minha condição de existência pode ser uma condição mais desconfortável, mas ela é para a tua glória, e a minha alegria então, é porque o Senhor me trouxe à existência, para que em mim, a tua glória seja manifesta. Eu posso dizer, tu me formaste no interior da minha mãe, me teceste no seio da minha mãe, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, me formaste no seio da minha mãe. Você vê, para o cristão, quando a vida começa, se é dentro do útero ou se é fora, não é discussão, né? Não é discussão, né? Graças te dou, visto que por modo maravilhosamente assombroso me formaste. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma sabe disso muito bem. Aí você olha para a pessoa que está com alguma debilidade, alguma deficiência, você dizer isso, ele fala, sim, eu digo isso. Eu vim à existência e pela fé eu conheci o Criador, pela fé eu conheci o Redentor, e a minha alma aguarda, anseia pelo Redentor, como no Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas. A minha alma não é que a minha alma anseie por se dar bem, a minha alma anseia por ti. Não é que minha alma anseie pelos teus presentes, é muito mais, a minha alma anseia por ti, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti. Ó, o eco dessa sede acontecendo lá em Apocalipse 22, 17, como a gente mencionou, né? Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva diz, vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas talvez a pergunta seja então, continua sendo essa, mas por que então que a gente imagina ou vê uma igreja de fato não desejando a vinda de Jesus? Eu acho que Hebreus 10 pode ajudar a gente a responder isso, né? Dentre as muitas respostas que já foram trazidas também ao longo dos outros dias, dos 3 dias anteriores aqui. Então, Hebreus 10, verso 39, vai dizer isso mais uma vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, veja, ele fala em retroceder para a perdição, dizendo isso de uma maneira contrária. Não, nós não somos desses, né? Nós temos uma outra identidade. Nós somos dos que avançam. Nós somos daqueles que avançam. Nós somos sal e luz. Essa é a identidade que Jesus nos deu. Nós somos o bom perfume de Cristo. Essa é a identidade que Jesus nos dá. O bom perfume, a boa fragrância do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam. Os que avançam sabem que esse é o tempo que virá. Maranata, ora Senhor Jesus Cristo. A gente pode pensar em Maranata na vinda do Senhor Jesus num sentido coletivo, né, que acontecerá, como nós podemos pensar que nessa madrugada, 2 horas da manhã, meu coração vai parar. Ou seja, Jesus voltou. Tudo bem, sem problema, né? Jesus volta, e a nossa vida é para a glória e para a honra dele.
Então, por que a palavra vai dizer no verso 39 essa afirmação, essa identidade? Não, nós não somos dos que retrocedem. Porque a mim me parece, vejam se vocês concordam, que não desejar o Maranata, não desejar, não ansiar pela volta de Jesus, é fazer um retrocesso. Porque se esse é o curso para o qual toda a obra da criação caminha, a fim de glorificar a Deus, né? Na criação, na recriação, não ansiar por lá é ter parado no meio do caminho, ou, na palavra da passagem que lemos, é retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão adiante. E por que ele está falando isso para essas pessoas? Por que essa palavra, Hebreus, está falando isso para essas pessoas? Hebreus 10 então vai mostrar para a gente isso, né? Antes da gente passear um pouquinho em Hebreus 10, eu só queria te lembrar que Hebreus 11 é aquela passagem conhecida, famosa, chamada assim, né? Alguns criticam esse nome, mas é conhecida, né? Como a galeria dos heróis da fé. Lembram-se disso? Hebreus 11 começa definindo a fé. Por quê? Porque o verso 39 fala de fé. Então, o último verso de Hebreus 10 fala de fé. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos os da fé. Nós somos os da fé. Aí ele vai dizer, a que fé eu me refiro? Ele vai falar assim, certeza e convicção. Certeza de coisas que eu espero, convicção de coisas que se não veem, que não se veem, a construção daqui na minha é que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos a ciência. A ciência não é autônoma nela, ela está subjugada à fé. Eu sei que no mundo pós-moderno, isso é motivo de ser apedrejado, mas a ciência está subjugada à fé. Pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado, ainda que a ciência não tenha a explicação dela. Pela fé, veja, não é sentimento, né? As três palavras usadas aí nos versos de 1 a 3 de Hebreus 11, nenhuma delas se refere a sentir, já observou? Ela se refere a convicção, a certeza, a convicção, a entendimento. Pela fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, verso 3, nós entendemos que o universo foi criado por essa palavra, pela palavra criadora, pela palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Já mencionamos aí Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Então, ao longo de todo o capítulo 11, ele vai falar da fé. Então começa falando de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de Raabe, de Moisés, de Raabe, ao ponto dele chegar num certo momento e dizer assim, olha, eu nem tenho mais, o que eu diria se eu tivesse que falar de Jefté, de Gideão, de Samuel, dos outros profetas, né? E daqueles que tiveram os seus corpos entregues à morte? E daqueles irmãos nossos que foram passados ao fio de espada, que morreram nas arenas, que colocaram peles de cordeiro? Sabe que referência é essa? É para que eles fomentassem ainda mais a fúria do leão, o apetite do leão, né? Então bota uma pele de cordeiro, joga esse irmão lá na cova dos leões, joga esse irmão lá nas arenas, bota uma pele de cordeiro em cima dele para o espetáculo ficar melhor. Você acha que esses irmãos não ansiavam pela volta de Jesus? Esses irmãos desprezavam, né, o que lhes podia ser oferecido. Hebreus 11 então fala assim sobre eles, aqui no verso 38, Hebreus 11, 38, eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Precioso isso, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais, por quê? Como assim? Como assim o mundo não é digno? A gente lembrar de Mateus no capítulo 12, verso 39, uma passagem até muito parecida com o próprio Mateus, capítulo 16, verso 2, Jesus vai dizer assim, essa geração adúltera e má, essa geração adúltera e perversa, me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas.
Esse é o diagnóstico que Jesus faz da sociedade, da vida do ser humano. Uma sociedade, era na época de Jesus, era assim no ano 100, era assim no ano 200, era assim no ano 300, era assim no ano 1000, era assim no ano 1200, era assim no ano 1700, era assim no ano 1900, é assim no nosso tempo, é assim em todo o tempo. Por isso eu sei, o cristão é aquele que não se admira, né? Eu espero que você não fique admirado com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não estou falando para você não se sensibilizar, é óbvio que nós nos sensibilizamos. O que eu estou falando é expressões que eu já ouvi algumas vezes, né? Meu Deus, eu não sei o que o sujeito quer dizer com isso, mas foi essa a frase. Meu Deus, logo após uma pandemia, esse homem vai fazer uma coisa dessa. Ué, o que tem a ver a pandemia com alguém que quer fazer o mal? Você está entendendo? Não tem lógica. E o cristão sabe que é isso que vai acontecer. Isso é um ponto. Outro ponto é, inúmeras guerras acontecem no mundo inteiro. É que essa está na mídia. Aí está chocando você, a mim, está nos comovendo. Mas em muitos países há diferentes tipos de guerra, de separação, de grupos separatistas, em muitos lugares do mundo. E nada disso nos choca, porque não nos vem ao conhecimento, né? Mas essa guerra nos vem ao conhecimento e assim a gente se choca. E mais uma vez, não é para que você se torne insensível, não. Eu espero que o seu coração continue sensibilizado mesmo, por pessoas que estão sofrendo, perdendo parentes, né? Perdendo suas vidas, né? São coisas lamentáveis. O que eu espero é que você não diga assim, eu não sei por que essa maldade do homem, homens dos quais o mundo não era digno, numa sociedade ou numa geração perversa e má, conforme Jesus diz. A mim, me parece que quando isso está muito claro para nós, o apelo fica mais fácil. Claro, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é a solução de tudo isso. Mas veja, pensarmos assim, continua sendo pensarmos em nós, concorda? No seguinte sentido, então se a vida é dura, nós clamamos por Maranata. Se a vida não é dura, nós não clamamos por Maranata? E talvez seja esse o problema, ou um dos problemas, dentre as muitas respostas, né, que os irmãos tiveram aí ao longo desses 3 dias passados, talvez esse também seja um problema. Qual? Nós vivemos bem, nós não precisamos ir à caça, nem tanto, né? Tantos riscos para nós, mas a gente acha que vive bem. E nós vivemos então igual o mundo vive, nós queremos as mesmas coisas que o mundo vive. Nós queremos as mesmas coisas, nós queremos, e eu não estou falando que elas são necessariamente ruins, né? Mas nós queremos longevidade, nós queremos nossas contas pagas, nossos filhos saudáveis, nós queremos morrer velhinhos, nós queremos as mesmas coisas que o mundo tem, só que a gente quer que Jesus dê. A gente não tá. Então, quando a gente vê que está indo bem, a gente parece que se esquece do propósito maior. Você está preparado para ser chamado por Deus hoje, às 2h da manhã, dormindo? Não se choca, essa é a realidade. Ou não é? O que a gente vai dizer para aquela pessoa que teve que desenterrar o sogro, a esposa grávida e os 2 filhos do desastre de Petrópolis, desenterrar dos escombros, para depois enterrar os corpos? Essa é a realidade. Foi com ele, podia ser comigo, podia ser com você. Essa é a realidade que o mundo tem. Essa é a realidade. Nós ansiamos pela volta de Cristo, não é porque nós estamos vivendo numa realidade mais difícil. Nós ansiamos pela volta de Cristo porque nós amamos a Cristo, porque nós entendemos que tudo é para a glória de Cristo e nossos corações foram cativados pela glória de Cristo. Mas a glória de Cristo talvez não nos seja muito mostrada. Talvez a igreja esteja vivendo um momento em que a glória de Cristo não seja muito mostrada. Então, muitas vezes, hoje passou para mim uma dessas figurinhas, cartazezinhos, né, de WhatsApp, né, em que um pastor muito famoso fez uma reflexão sobre a tentação de Jesus no deserto, né, em que o diabo tenta Jesus, transforma pedras em pães. Jesus nem só de pão viverá o homem. Depois o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se atira daqui para baixo.
porque que Jesus usou a palavra está escrito, então deixa eu usar o está escrito também, né? Está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde, que você não tropece. Aí Jesus diz, essa expressão maravilhosa, né? Mas também está escrito, olha que coisa maravilhosa, ou seja, não é só conhecer a Bíblia, é ter a graça, é ter o prazer de articular a Bíblia. Está escrito, mas também está escrito. É ter a graça de harmonizar a Bíblia. Ela se harmoniza. A Bíblia não se contradiz não, gente. Nós é que nos contradizemos. A Bíblia não precisa se atualizar não, gente. Nós é que precisamos nos atualizar, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é eterna, ainda que a ciência diga outra coisa, ainda que os movimentos sociais digam outra coisa, arcaica, machista, não sei o que, heteronormativa, bobagem, ignorem essas coisas. A Bíblia não está preocupada com nada disso, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor, mas também está escrito. Bom, mas enfim, então esse moço estava dizendo o seguinte, nessa passagem nós aprendemos que Jesus mostrou que ele, eu não entendi alguma coisa, não entendi, mas o diabo queria que Jesus comesse sem trabalhar, recebesse honra sem se sacrificar, não era nada disso. O que o diabo queria era que Jesus desobedecesse, desonrasse a Deus, ignorasse a palavra de Deus, como Eva fez, como Adão fez, ou como Adão fez, tanto faz a ordem aí, como Adão fez, como a Eva fez, e como eu e você fizemos e fazemos. E foi isso o que ele não fez. Foi exatamente isso que Jesus não fez. Jesus honrou a palavra de Deus. A pergunta, a gente está falando disso porque a pergunta foi, como então ver a glória de Cristo, para que possamos amar a glória de Cristo, e consequentemente entender que Maranata faz parte dessa glória demonstrada para nós, se muitas vezes no meio evangélico a gente não ouve e não vê a glória de Cristo, não vê na Bíblia, a Bíblia não é exposta, né? Milagres do Senhor Jesus, milagre da multiplicação dos pães. Outro dia eu estava vendo numa revistinha de criança, né? O milagre da multiplicação dos pães ensina as crianças a dividirem o seu lanchinho. Poxa vida, o pão vivo que desceu do céu, mostrando a glória do Pai que alimenta o seu povo, que multiplica a sua graça sobre o seu povo. Falar de solidariedade, tem tanta passagem boa para falar de solidariedade, mas a gente não consegue ver a glória de Cristo. A gente não consegue dizer igual Paulo disse lá em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 12, eu sei em quem eu tenho crido. A gente não pode dizer isso. Não nos mostram a glória de Cristo. Eu fico muito à vontade de dizer isso aqui. O reverendo Robson chegou ali, né, e algumas vezes eu ouço ele pregando, e sexta-feira não foi diferente, né? Eu estava aí ouvindo a mensagem do pastor e falei com a Cristiane em casa, como que eu fiquei alimentado, né? Eu não falaria isso se não fosse, eu talvez não falasse o contrário, mas eu não falaria isso se não fosse verdade. Assim, louvado seja Deus, né, pela vida do reverendo Robson, e por como ele expôs as Escrituras, e trouxe as passagens, também pôde dizer, assim diz a palavra de Deus, mas também diz assim, né? Sabe isso? Expondo o Evangelho, expondo a palavra de Deus, expondo a palavra do Senhor Jesus Cristo. E numa dessas colocações ele fez uma frase com a qual eu concordo muito também. Ele foi dizer, você não precisa de pastor, você precisa da Bíblia, né? É óbvio que ele está dizendo isso, né? É óbvio que você pode contar com um pastor, acredito, depois você corrige. Não pode não. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu concordo, uma frase, alguém já disse isso, disse o seguinte, nós temos tantos problemas das pessoas, muitas vezes dentro da igreja, exatamente porque elas não conhecem a Bíblia. Aí elas passam por frustrações, elas passam por situações expectativas que não se cumprem. Aí ao invés delas olharem para essas coisas e dizerem, está tudo bem, é isso mesmo que a Bíblia diz, eu conheço, eu sei que é isso mesmo que a Bíblia diz. Que eu falei, você já pensou uma pessoa com limitações físicas, poder dizer assim, graças te dou, visto que por modo maravilhosamente assombroso tu me formaste, as tuas obras são maravilhosas, e a minha alma sabe disso muito bem, Salmo 139, verso 14,
Ou diferentemente disso, de uma pessoa, eu não sei por que eu sou assim, eu não sei por que as pessoas me rejeitam, eu não sei por que as pessoas não me apoiam, eu não sei por que está tendo uma guerra depois da pandemia. Ué, como assim? O que você espera? Eu não sei porque a humanidade é malvada, eu não sei porque o meu colega de trabalho puxa meu tapete, eu não sei porque... eu sei, porque você não lê a Bíblia. Se você fosse ver Jesus falar que a geração é perversa e má, se você fosse ver Jesus falar que vocês serão odiados por causa dele, vocês serão odiados por causa de mim. Olha que palavra. Vocês serão odiados por causa de mim, é o que Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 10, depois em João no capítulo 15, né, essa expressão você deve lembrar dela também, se o mundo vos odeia, não corram, por que o mundo me odeia, eu sou uma pessoa tão legal. O mundo te odeia, Jesus vai dizer, se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar a vocês, ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, e o mundo vos odeia exatamente porque dele eu vos tirei, é porque vocês não são do mundo. Isso vai bem na contramão das frases que a gente ouve muitas vezes por aí, né? Se a igreja fosse mais parecida com Jesus, então o mundo acolheria mais a igreja. Se a igreja fosse mais parecida com Jesus, o mundo odiaria ainda mais a igreja. Quem é mais parecido com Jesus do que Jesus? E o que fizeram com ele? Amaram? Homenagearam? Mas esse muitas vezes é o nosso problema. A gente quer ser honrado, pensa bem, a gente quer ser honrado por causa do corpo, por causa da inteligência, a gente quer ser honrado por causa da capacidade, a gente quer ser honrado num mundo que crucificou o nosso Senhor. E você acha que esse mundo tem o que com você e comigo? Amizade ou inimizade? Por que não ansiamos a Maranata? Por que não ansiamos a volta de Jesus? Bem, então, Hebreus no capítulo 10, a gente termina aqui dizendo, né? Não estou terminando a mensagem não, estou dizendo, o Hebreus capítulo 10 termina aqui no verso 39, dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação. Tem algum motivo, né? Ele está falando em retroceder, ele está falando em avançar. Por que ele está falando isso? Porque a passagem vem mostrando um dos cenários terríveis que podem ser vivenciados por pessoas. Elas podem ter sido... de alguma maneira sensibilizadas com a emoção, com a fé, terem até participado num certo momento da caminhada cristã e passarem a deixar de lado a fé cristã. Isso está a partir do verso 26, olha. O verso 20, Hebreus 10, 26 em diante, é muito parecido com Hebreus 6, versos 4 a 6, quando vai dizer lá, como é que vai restaurar aquele que já abandonou a fé, né? Não tem mais o que fazer. O que Deus fez foi mostrar o seu Filho. Se o seu Filho não basta, se Cristo não basta para você, não tem mais o que ser oferecido para você. Então o verso 26 diz assim, de Hebreus 10, porque se vivemos deliberadamente em pecado, ele não está falando de pecar, pecadores nós somos. O que ele está falando é de viver propositadamente em pecado. Eu sei o que é pecado, eu sei que estou em pecado e eu tenho algum incômodo, mas isso não é suficiente para me fazer parar. Então ele está dizendo assim, se vivemos assim, propositadamente em pecado, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não tem mais nada a ser feito, senão a perdição. Já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 27, pelo contrário, o que tem é uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Verso 28 vai dizer, olha lá, pela regra, né, pela lei de Moisés, sem misericórdia morre, depois do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que você acha que não há de imaginar com aquele que despreza a salvação oferecida por Jesus, né? De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Ele está usando essa figura, né? Quem calcou, quem pisou
o Filho de Deus. Ele está dizendo, esses que vivem deliberadamente em pecado, estão calcando o Filho de Deus, profanam o seu sangue, o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajam o Espírito da graça. É esse o cenário. Então ele está dizendo assim, há pessoas assim. Então, verso 32 em diante, ele vai dizer assim, mas lembrem, irmãos, vocês não são desses. É possível que alguns estivessem aí nessa condição, né? Lembrem, irmãos, vocês não são desses. Lembrem, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, logo depois que vocês foram iluminados. Apenas vocês haviam sido iluminados. Apenas o Evangelho tinha alcançado vocês, e vocês eram participantes de sofrimentos. Vocês participavam dos sofrimentos. O Evangelho tinha acabado de alcançar vocês, e vocês já se expunham, dando testemunho na rua, participando dos sofrimentos, participando dos sofrimentos dos encarcerados, né? Ora, verso 33, ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha, opróbrio, desonra, né? Quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo eram tratados. Verso 34 tem uma expressão fantástica, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, vocês não tinham vergonha de visitar os encarcerados pela causa, os presos pela causa do Evangelho, né? Como também vocês aceitaram, com alegria, terem o carro de vocês tomado, terem a casa de vocês tomada, a expressão aqui é, terem os bens de vocês expoliados. Vocês não só viveram a situação da perseguição, mas vocês tiveram prejuízos no bolso. Mas o que parece é que nesse momento a vida estava mais tranquila. O que parece é que as perseguições haviam acabado. Por isso que ele está lembrando dessa época. Lembrem que na época, logo que vocês se converteram, vocês passaram por adversidades e vocês honraram o Senhor. Por isso é que ele vai concluir dizendo, é isso, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que caminham com fé, né, para o anseio daquilo que é a obra de Deus. Nós queremos ansiar pelo Maranata. Um comentário rapidamente, é comum, né, Oséias, se você for ver em Oséias no capítulo 10, no verso 1, e também em Oséias no capítulo 13, versos 5 e 6, você vai ver exatamente essa expressão do profeta Oséias para aquela comunidade. Quando vocês estavam no deserto, vocês me buscavam, mas agora vocês estão na terra, né, prometida, né, e aí está tudo bem, né, vocês têm médico, água encanada, claro que eu estou criando aqui, né, vocês têm médico, água encanada, metrô na porta, né, vacina, ou seja, a vida está estendida, ar-condicionado, vocês não estão sofrendo mais tanto, né? Então, por isso, vocês se corrompem, se voltam para os Baalins, para Baal, se voltam para os seus próprios interesses, né? Então, parecia que o que estava acontecendo aqui em Hebreus 10 era alguma coisa parecida com esse cenário que a gente vê em Oséias 10:1, né? E também Oséias 13, versos 5 e 6. Parecia que o povo estava ali. Então, o que ele está dizendo é isso, né? Esses que estão assim, vivem deliberadamente em pecado e, portanto, se afastam do Senhor, ou seja, a vida ficou boa. Para que a gente vai ansiar? Para que a gente vai ansiar pela volta de Jesus? Para que a gente vai ansiar pelo Maranata? Quando muito, muitas pessoas dizem isso, né? Quando muito, eu posso ansiar que quando eu for para o céu, quando eu for para o céu eu quero ver meu tio, vou dar um abraço nele. Você vê, não tem nada a ver com Deus. Eu quero ir para o céu para ver minha avó, tinha tanto carinho por ela partiu, agora um dia que eu for para o céu eu quero ver minha avó, vou dar um beijo nela. Quando a gente for para o céu, a gente quer ver Deus, irmãos. A minha alma anseia por ti, Senhor, como suspira a corrente, a corça pelas correntes das águas, por ti, ó Pai. Minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, o teu amor capturou meu coração, capturou a minha existência, a minha alma anseia por ti, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, né? Conforme a gente viu aí, Senhor, te quero ouvir tua voz, né? Cantamos isso. Eu te quero, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória,
É a Ti que desejo, independentemente se eu casei ou não casei, se meus pais foram crentes ou não. É a Ti que quero contemplar, é a Tua face que quero contemplar. Por isso anseio pelo Teu Maranata. Como a Williane está dando um castigo nos pais aí, a minha filha também é casada e está dando castigo na gente, né? Ou seja, eu quero ser vô. É óbvio que quero. Deve ser delicioso isso. Mas nada disso é motivo para eu dizer, peraí, Jesus vai voltar antes de eu ser vô? Óbvio que se Jesus voltar antes de eu ser vô, vai ser maravilhoso. É outra coisa, né? Mas espero que Williane e que Júlia se compadeçam de nós, né? Sem pressão, tá? Mas por que a gente não anseia pela volta de Jesus? Talvez porque a gente não veja a glória de Jesus. Então, nessa mesma carta, né, a gente está indo para o final, mas nessa mesma carta, nós vemos a preocupação dele mostrar essa glória de Jesus. E isso está nesse mesmo capítulo, né? Isso está nos versos de 5 a 9, Hebreus 10, de 5 a 9. O autor aos Hebreus, né, o escritor, né, movido pelo Espírito Santo, faz uma interpretação maravilhosa do Salmo 40. Salmo 40, aquela expressão maravilhosa, deve conhecer. Salmo 40, do verso 5 em diante, vai dizer assim: o Senhor não se agrada de sacrifícios, o Senhor se agrada da misericórdia. Essa expressão que está no Salmo 40, ela acontece em muitas outras passagens, né? Misericórdia quero e não holocaustos, misericórdia quero e não sacrifícios, né? Então o autor aos Hebreus faz uma interpretação melhor do que Calvino, Jonathan Edwards, Agostinho, quem você quiser dizer, obviamente, né? Ele vai falar da glória de Cristo, né? Ele vai falar da glória de Cristo no Salmo 40. Primeiro que Salmo 40, verso 8, tem uma passagem, um verso que a gente conhece bem, né? Agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade. Isso me remete sempre para João 4, verso 33, né? Eu tenho os discípulos, quando eu converso com a mulher samaritana, os discípulos voltam do comércio e dizem: Senhor, come alguma coisa, deve estar com fome. A minha comida consiste numa outra coisa. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Aí de fato o verso 8 do Salmo 40 vai dizer isso, né? Agrada-me fazer a tua vontade. Querendo mostrar essa glória de Cristo, para corrigir o problema do verso 26 em diante, que parece ser um reflexo de uma vida mais tranquila que eles estavam vivendo, ao ponto de poder no final dizer: nós não somos dos que retrocedem, nós ansiamos por toda a glória de Cristo, que inclui a sua volta, nós ansiamos pela volta de Cristo. Então, querendo mostrar essa glória de Cristo, que é o que captura nosso coração, faz a nossa mente ser mudada, para que a gente anseie toda a glória de Cristo, ele vai dizer então do verso 5 ao verso 9 de Hebreus 10, por isso, ao entrar no mundo, diz, veja, ele está trazendo uma passagem do Salmo 40, mas no Salmo 40 não diz, por isso ao entrar no mundo. Essa expressão, por isso ao entrar no mundo, é de Hebreus. Ele está dizendo, Cristo ao entrar no mundo, aí põe nos lábios de Cristo os versos do Salmo 40. Olha, o nosso Senhor, ao entrar no mundo, falou o Salmo 40, é isso que ele está dizendo, né? Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Na verdade lá abriste-me os ouvidos, né? O que está querendo dizer? Ele mudou essa expressão aqui, porque aqui é um corpo me formaste. De toda forma sacrifício e oferta não quiseste, antes me deste percepção de existência. Eu me materializei nesse mundo. E aí vem o verso 6, tu não te deleitaste com os holocaustos e as ofertas pelo pecado. Mas tinham muitos holocaustos, tinham muitas coreografias de sacrifício. O que ele está dizendo é, Jesus viu isso e viu que não era isso o que agradava a Deus. Então ele deu solução. Então ele disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Entende?
Entende o verso 8 do Salmo 40? Agrada-me fazer a tua vontade. Sacrifícios não puderam nos salvar. Sacrifícios eram uma glória passageira, até que viesse a grande glória, a glória do Filho. As coreografias que a humanidade faz, os sacrifícios, a frieza, não é isso que nos salva. Então o Filho disse: então eis-me aqui, para eu fazer o sacrifício. Essa é a misericórdia estampada diante dos nossos olhos. Sacrifícios, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, falando de Cristo agora: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso não te deleitastes. Aí ele repete, né? Então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Gente, essa é a hora que, se a gente estivesse num culto pentecostal, era para dar glória. Essa é a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus tem para mostrar para a gente, essa grandeza da obra de Cristo. As nossas coreografias, o nosso sistema de justiça, as nossas performances não supriram, são inúteis diante do Senhor. O seu Filho é o seu amado, o seu Filho é a misericórdia ofertada. Já que nada disso cabe, o Filho vem e diz: eis-me aqui, sou eu que vou fazer a oferta, e a oferta serei eu mesmo. É com essas palavras que a palavra de Deus chega lá a esses destinatários da epístola aos Hebreus, para dizer para eles no final: isso é grande demais. Nós então somos dos que não retrocedem, porque percebemos a grandeza do amor, a grandeza de Cristo. Agora olha a coisa interessante, né? João 14, 1, de 1 a 3, é uma expressão que você conhece ali, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não é isso? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros. Não é isso? Os que não anseiam pela volta de Jesus, ouvem para essa palavra de João 14 e dizem: não, para tudo, né? Que isso? Espera aí, o senhor está dizendo assim: eu estou indo embora, não se perturbem os vossos corações, eu estou indo para preparar lugar para vocês. Quando o seu lugar estiver preparado, eu voltarei para te buscar. Não, espera aí, Senhor, eu não estou perturbado não, agora é que eu estou perturbado, o senhor vai voltar para me buscar? Então, percebe? Não se turbe o vosso coração. Não, eu não estou perturbado, Senhor, não estou, fique tranquilo, não tenha pressa. A gente ecoa: sim, Senhor, volta, amém, maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Verso 18 do próprio João 14 vai dizer isso também, né? Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Maranata é desejar a volta de Jesus. Maranata é se sentir turbado ou perturbado com a ausência de Cristo na vida, no mundo, e poder então ter no nosso Senhor a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa graça, né? O hino 297, os hinos de 290 a 297 do nosso hinário, né? Esses 8 hinos aí falam da segunda vinda de Jesus, né? E todos eles fazem isso com muita alegria, né? Então, por exemplo, o hino 292 tem no refrão: ó que glorioso dia será, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer e então triunfante reinar. O hino 293, ó dia triunfal de Cristo, estou falando do refrão, quando lá do céu descer, é triunfo, é alegria, não tem lamento, não tem peso. O hino 296, Cristo não tarda em vir, Cristo não tarda em vir, que alegria e glória
será. Bom, mas aí ele vai, aí eu vou ficar sem a novela, eu vou ficar sem o BBB, aí eu vou ficar sem essas coisas do mundo que eu tenho tanto amor, meu coração é tão preso a essas coisas. Ele não pode esperar acabar pelo menos o fim dessa série que está passando na Netflix. Entende? Entende como a gente é tão pequeno? Entende como os nossos prazeres são em coisas tão medíocres? Por que não ansiamos pela vinda de Cristo? Talvez porque não vejamos grandeza em Cristo. Talvez porque nossos corações tenham prazeres tão medíocres e não o prazer em Cristo e na glória de Cristo. Não seja o nosso, né? Eu estou dizendo dos que assim pensam. O hino 297, então, a gente vai cantar hoje. Vai dizer: quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Nós, irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que caminham para frente e sabem que a caminhada para frente conta com a gloriosa volta de Cristo. Nós andamos para frente cantando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa será a nossa festa, essa será a nossa celebração, não por causa de nós, porque nossa vida vai melhorar, porque eu estou numa vida pior que pode melhorar, não por causa disso, mas porque essa é a tua glória, na qual eu me deleito, na qual eu me alegro, na qual eu tenho também o meu prazer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus com o cântico do hino 297.